Nós estamos aqui num cenário deslumbrante e eu lembro quando a palavra de Deus diz: se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E hoje a gente sabe que é o grito da arqueologia, é a boca arqueológica falando, são testemunhas silenciosas que autenticam a história e mostram toda essa saga da fé cristã. Aqui nós estamos em Sardes, uma arquitetura realmente extraordinária, de uma beleza incomparável, principalmente quando você lembra que naquele tempo tudo isso era feito pacientemente por artistas, não havia o que a gente chama hoje de apliques, tinha que ser realmente produzido com arte, com esmero. E vocês podem observar ainda lá em cima todas as inscrições em grego. E Sardes, pelas informações históricas, era uma cidade, era uma igreja viva do ponto de vista humano e morta do ponto de vista espiritual. O reverendo Técio vai fazer a leitura em Apocalipse, que fala desse momento da comunidade, da nossa irmandade, que aqui viveu, que aqui lutou, que aqui batalhou, que aqui sofreu, mas que aqui fez história. Apocalipse capítulo 3, versículos de 1 a 6. De 1 a 6. Apocalipse 3, de 1 a 6. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disto. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Obrigado. Toda essa beleza denuncia e informa que esse era uma comunidade de gente muito preparada, era uma comunidade, digamos assim, de uma elite pensante. E aqui uma igreja foi plantada. Quando a gente passar em Corinto, nós vamos falar desse ministério de Paulo na Ásia Menor. E aqui ficou plantada a igreja, a comunidade do Senhor Jesus na cidade de Sardes. E essa igreja, ela apresenta características, eu volto a enfatizar, como nas igrejas anteriores, ela existiu no tempo e no espaço, aqui não precisa falar muito sobre isso, é óbvio. Ela teve concretude histórica, ela tem ensinamentos que não se prendem ao tempo, à história, ao contexto histórico dela, são princípios que valem até hoje, e ela tem as constatações de Jesus sobre a caminhada que valem tanto para a igreja como grupo comunitário, como para nós individualmente, como para a nossa própria vida. Todos estes sintomas e acontecimentos com essas igrejas também são aplicáveis à nossa vida. Às vezes nós individualmente estamos assim. Então a igreja de Sardes, o grande problema, a doença, digamos assim, a patologia espiritual de Sardes ainda existe hoje. Aliás, talvez com uma frequência muito maior do que naqueles dias, uma intensidade maior. Era uma igreja que tinha aparência de viva, mas estava morta. Quem olhasse por fora, quem medisse a imagem, iria elogiar.
Era uma igreja que tinha toda esse perfil de igreja dinâmica, igreja viva, igreja ativa, mas o Senhor Jesus diz: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. O que nos ensina, primeiro, que as avaliações de Deus, elas vêm de dentro para fora, do interior para o exterior. Deus não julga, diz a Bíblia, não vê como vê o homem, porque o homem vê a aparência, o ser humano vê a aparência. Nós olhamos uma pessoa e dizemos vai bem, às vezes não vai. Ou então olhamos e dizemos está triste, não está. Ou então dizemos não vai bem, vai. A aparência, ela é ilusória, ilusória. Ela é uma espécie de miragem que ilude muita gente. E vocês percebam que nas igrejas anteriores e agora, de uma forma ou de outra, Jesus toca nessa ferida da hipocrisia, da aparência que não corresponde à realidade. Aliás, é o que ele disse aos fariseus, é o que ele exorta contra o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E usa a palavra fermento porque a hipocrisia, ela cresce de uma forma assustadora e com a rapidez incrível. Quando alguém se habitua a viver de parecer e não de ser, isso tem uma velocidade tremenda, e se não houver um alerta ou um choque de Deus, a pessoa vai seguir a vida inteira achando que é o que não é, ou julgando os outros pela aparência. Então a exortação para Sardes, e agora é mais fácil de entender, porque com a beleza dessas, você pode imaginar, vendo essas colunas, vendo a dimensão disso aqui, e ainda arqueólogos trabalham até hoje aqui. Quem viveu aqui naqueles dias deve ter hipervalorizado a aparência, porque do ponto de vista da aparência isso aqui é lindo, isso aqui é de uma beleza extraordinária. E a igreja tem uma tendência em todos os tempos de absorver, de importar, de internalizar os costumes do sistema, os valores do sistema. Ela começa a ser apenas uma reprodução, a ser um micro daquilo que é macro, a reproduzir em escala menor os mesmos hábitos. E aí, nesse aspecto, ela adoece e não faz nenhuma diferença, né? O meu velho pai dizia que a igreja é como um navio, ela pode entrar no mundo, mas o mundo não pode entrar nela. O navio entra no mar, mas o mar não pode entrar no navio, senão afunda. Ela está navegando no sistema, mas ela precisa ter muito cuidado para que o sistema não penetre e ela se torne aparentemente viva. E isso significa um templo bonito, quantidade de pessoas, a idolatria da estatística, e ela cai num ativismo, a pessoa corre, trabalha como Marta e irmã de Lázaro, e perde o sentido maior do ser, da devoção, como foi o caso de Maria. Então Jesus diz: sei que tu tens nome de que vives, mas estás morta. E é hora de uma avaliação pessoal. Estamos nós vivos? Ou estamos num processo de morte? Ou estamos nos tornando anestesiados, insensíveis a todas essas mudanças nocivas que começam a acontecer na nossa vida pessoal? E aí vem aquilo que todas têm, a exortação: ser vigilante. Consolida o resto que estava para morrer. Isso é, ainda há um restinho, ainda não aniquilou. Consolida esse resto, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. A palavra íntegra, originalmente, ela significa inteiro. Integridade é ser o que parece parecer o que é. Integridade é fugir do baile de máscaras da vida. Integridade é não se deixar iludir por termos, por gestos, por teatro. O íntegro perfeito, que não existe, só Jesus foi, é aquele que é inteiro de dentro para fora e de fora para dentro. Quando você conhece por fora, conhece por dentro. E isso é uma coisa extraordinária. Eu já perdi a conta de gente que eu recebi no meu gabinete, principalmente senhoras que dizem assim: não foi com esse que eu casei, ou ele me enganou ou eu me enganei, mas ele mudou. Como diz o nosso querido arcebispo,
São as pessoas que no primeiro momento do relacionamento, namoro, abrem poucos olhos, fecham demais e abrem pouco. E diz Dom Paulo, quando casam, fecham pouco e abrem muito. Aí começam a ver demais. Então Sardes vivia essa doença. E o Senhor Jesus diz, antes que suma, consolide, confirme o resto. Lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. É outra exortação extraordinária. A questão da memória. É por isso que a Bíblia diz, lembra-te, pois, de onde caíste. Há uma série de textos bíblicos que nos ensinam a exercer a lembrança, a ver onde foi que aconteceu o desvio, por que razões o desvio aconteceu, por que é que eu era fervoroso e agora esfriei na fé, porque eu tinha paixão pelo Senhor e agora estou daquele jeito, tanto faz como tanto fez, porque é que eu era absolutamente envolvido, respirava o reino de Deus e agora tornou-se um fardo, um peso, participar, estar com os irmãos, conviver. Então ele manda que a gente exerça a lembrança para diagnosticar o ponto exato onde a enfermidade começou, onde o vírus foi inoculado. E dá a prevenção do juízo, porque se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. A surpresa de Deus acontece. Há pessoas que começam a transgredir, transgride, não acontece nada, transgride, não acontece nada, e começam a desenvolver o seguinte raciocínio: não tem problema. E o juízo vem subitamente, repentinamente, de uma forma avassaladora. Quando menos se espera, a história está cheia de fatos assim. É o que a Bíblia chama de a medida de Deus. No entanto, no verso 4, há essa virada extraordinária e emocionante, essa coisa linda que só o Evangelho produz. Olha o que diz o Senhor: tens contudo, é a adversativa da esperança, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco comigo porque são dignas. Pouquinho, havia um remanescente. Foi assim em Sodoma, foi assim em Gomorra, foi assim durante toda a história, foi assim na Armênia, no tempo moderno. Eu conheci irmãos armênios que fugiram da Armênia quando o totalitarismo tomou conta da nação, e eles contavam que a grande parte da igreja esfriou, comprometeu-se, mas ficou um remanescente fiel até o fim. E o Senhor diz assim: tens contudo aí uns poucos que permaneceram e não contaminaram. Vestiduras aqui não é uma referência à roupa. Na linguagem do Novo Testamento, vestes alvas significam atos de justiça, atitudes de justiça. E justiça não é de juízo, julgamento. A palavra justiça, quando aplicada aos seres humanos na Bíblia, ela fala de retidão, de quem anda em linha reta, de quem não vive cambaleando, de quem um dia não está com os braços para cima dizendo aleluia e no outro está dizendo isso tudo é a bobagem, sabe, eu me iludi. Não é daquele que um dia diz a Deus eu te amo e dou o meu sangue por ti e no outro dia diz procure outro porque eu não aguento mais. É o comportamento retilíneo, é o compromisso retilíneo. Justiça na Bíblia é retidão, é andar em linha reta, não ser agitado pelo vento como um caniço, que é uma exortação da Bíblia. Então o Senhor diz: esses que mantiverem a justiça e as vestes alvas, isso é, sem contaminação com o sistema, esses andarão comigo, porque são dignos. Lembre que na oração sacerdotal de João 17, Jesus falando a nosso respeito, ele disse: eles estão no mundo, mas não são do mundo. Não há como não estar no mundo, é impossível, não é mundo, natureza, é sistema. O sistema foi terrível na época do Império Romano, na época de Babilônia, na época da Síria.
O sistema foi cruel durante esses últimos 20 séculos e nós estamos nele, mas o Senhor diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Separa, constrói na verdade, porque eles estão no mundo, mas não são do mundo. Então esses que estão, mas não são, esses que estão, mas não manifestam atitudes de pertencimento ao sistema, diz ele, esses andarão comigo, andarão junto comigo, porque são dignos. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, que são, na eternidade, é o branco total, né? Nos nossos atos. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Amém? Amém. Livro da vida é uma expressão extremamente judaica. Eu estava ali comentando, o mel da nossa viagem ainda vem, né? Nós estamos agora, digamos, no deserto. Canaã vem aí. O que vocês jamais esquecerão na vida serão os dias em que pisarão a terra de Israel, né? Desde a Galileia até a Judéia. Então lá as lições elas jorram como água. Respira-se tudo isso. O olho vê o que a palavra diz. Então, é por isso que em todas as vezes, as minhas viagens a Israel, eu nunca permiti que o grupo começasse por Jerusalém. Tem que terminar em Jerusalém. Jerusalém é o coroamento. É, digamos assim, a glorificação de uma viagem dessas, né? E o Senhor mostra isso de forma clara. Então, aquele que for fiel, ele vai dizer ao Pai: esse aqui é meu, esse aqui é meu, essa aqui é minha, esse aqui manteve, morreu, sofreu, foi provado, alguns até desprezados pela família, outros ridicularizados. Essa aqui virou motivo de piada para os amigos. Aquele ali, pelo compromisso, foi abandonado pela associação comercial, pela confederação da indústria. Aquele foi abandonado pela sociedade da cidade onde viveu, mas foi fiel. Ele preferiu a eternidade comigo do que o incenso passageiro da glória humana. Então, a coisa mais extraordinária é que a Bíblia diz que é o próprio Senhor. Ele não vai dar procuração a nenhum anjo. É Ele que vai apresentar. É Ele que vai dizer ao Pai: está aqui escrito, esse aqui é Tim, nascido lá em Recife, que foi fiel. E então vai ouvir do Pai um bem-vindo, né? Vai dizer: essa aqui é Cristiane, essa aqui é Carlos. Ele mesmo vai apresentar. Não vai ter problema de pressa, porque não vai ter tempo. Relógio é coisa para trás, acabou o relógio, né? Não vai existir mais nada disso. Então ele apresentará diante do Pai e diante dos anjos, e todos ficarão sabendo disso. Queridos, por exemplo, o casamento no contexto oriental, principalmente no contexto judaico no passado, ele era composto de mais ou menos 7 passos, né? Havia o compromisso, que era firmado com vinho. Havia a promessa, porque uma vez feito o compromisso, a promessa era irreversível, né? Havia, depois disso tudo, uma separação por um período mínimo de 1 ano. O noivo ia para suas atividades, a noiva ia cuidar naquele ano de preparar tudo para sua casa. Depois eles voltavam, depois de 1 ano o noivo voltava. Não tinha nenhuma obrigação de marcar o dia da volta. A partir de 1 ano e 1 dia, ela tinha que estar preparada. A partir de 1 ano e 1 dia, tudo precisava estar pronto, porque daí para frente, a qualquer dia e hora, ele voltaria. Na volta, geralmente, ele escolhia um amigo para dar o grito da chegada. Na parábola daquelas virgens, esse grito do noivo foi dado à meia-noite. Olha a hora que ele chega. Finalmente, eles se unem, desfilam pela cidade, para que toda a cidade veja 2 coisas. Primeiro, quem é a noiva, porque aí as que diziam que eram e não eram, a máscara cai, e todos verão quem é a noiva. E segundo, para que todos vejam que o noivo cumpriu a palavra.
disse: eu vou voltar, e voltou. E depois eles iam para um ambiente para viver um período chamado de Bodas do Cordeiro, no Novo Testamento, e ali ficavam 7 dias. Então, nós estamos vivendo esses dias na expectativa desse grito. Por isso, quanto mais nos prepararmos, melhor. Quanto mais nos comprometermos, melhor. Para que não sejamos encontrados, primeiro, sem vestes, ou com vestes sujas, ou com lâmpadas sem azeite, como foi o caso daquelas virgens loucas. Isso é o que a palavra de Deus nos diz. Vamos estar firmes, renovando a esperança. Por quê? Porque quem nele crê, o melhor ainda vem. Amém. Por enquanto é suor, é choro, às vezes desprezo, ridículo. Quantas pessoas já ouviram um familiar dizendo: perdeu o juízo, enlouqueceu. Mas nós sabemos em quem cremos. Como Paulo, a gente diz: eu sei em quem tenho crido. Aproveitando esse final, me foi feita uma pergunta, não sei se foi Hugo ou Tim. Não foi, foi Romeu. Sobre aquela expressão que a gente encontra lá na igreja de Esmirna, o dano da segunda morte. O que a Bíblia mostra como segunda morte é a morte verdadeira, que é a morte espiritual. A primeira morte é a morte física, que é um processo que já começou. Todos nós já estamos em processo de morte e é irreversível. Como vai ser, onde vai ser e quando vai ser, Deus é que sabe. Agora, o que a palavra nos ensina é que a morte física, para ser contundente, é uma banalidade. É um fato e o pó volta ao pó e fim de história. Agora, o que a Bíblia chama o dano da segunda morte é a separação eterna de Deus. Pastor Caio diz que uma das dimensões mais dolorosas do inferno deve ser o indivíduo parar e dizer: era tão fácil, era tão simples e não tem mais jeito. Não há mais volta, não há retorno. Então, esta sim é o que a Bíblia chama de morte, a segunda morte. Então a palavra de Deus diz que aquele que nele crê não sofrerá o dano da segunda morte. Vamos apreciar essa beleza, mas ter no coração a certeza: tudo passa. Tudo passa, né? Tudo na vida é passageiro. Aprendam a viver o momento, a saborear o momento, a viver o instante com temor de Deus e com alegria no coração. Deus abençoe e não vivam de aparência, sejam o que são, ainda que ninguém goste. Amém. Amém.